Nesse vídeo, eu vou te provar que você está fazendo outbound do jeito errado. Tá deixando o dinheiro escorrer pelo ralo e tá deixando o dinheiro em cima da mesa, deixando de aproveitar um canal super efetivo. Meu nome é Flávio Marques, eu sou CEO da SmartSide.ai. A gente é uma das startups de inteligência artificial que mais cresceu no ano de 2025. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o antes e o depois da maneira certa de fazer outbound. Quando eu comecei a trabalhar no ambiente de startups, no ambiente corporativo, lá em 16, 17, o outbound era um dos canais que estava bombando. Sempre existia um dilema dentro de outbound, que é ou eu trabalho muito volume, com pouquíssima personalização, ou eu personalizo muito, mas eu não consigo trabalhar volume. E aí, lá em 2016, 2017, a regra do momento era: trabalha a semi-personalização. Então, vamos trabalhar volume, mas ao mesmo tempo vamos personalizar um pouquinho essas mensagens e tal, que basicamente resumia em criar um fluxo de cadência misto, trabalhando diferentes canais, como LinkedIn, e-mail, telefone, e aí dentro dessas mensagens você mandava a mesma mensagem para todo mundo, mas você colocava algumas variáveis diferentes do tipo: olá, colchetes nome, e aí era preenchido com o nome da pessoa, vi que você trabalha com cargo da pessoa na empresa, e aqui na empresa XPTO a gente ajuda a resolver problemas de alguns problemas ali que aquela pessoa costumava ter, etc, tudo mais. Ou seja, você montava um copy genérico e usava alguns elementos de personalização ali. Já em 2021, 2022, quando eu fundei a Diver, que era a minha consultoria de recrutamento e seleção, eu tentei trazer essa mesma experiência, falei: "Cara, eu vou replicar aquela estratégia lá que eu usei", e os resultados, as taxas de conversão já foram significativamente inferiores, assim. Eu prospectava, né, americanos, e eu recebi tipo: "LOL, essa é a 10ª mensagem que eu recebo de um recrutador querendo me vender serviço nessa semana, melhore as suas abordagens". Eu tinha todo um trabalho de personalizar a mensagem e o cara falava: "Pô, bicho, eu recebo dezenas de mensagens dessa, não vai funcionar para mim". Por e-mail, então, a conversão caiu demais, assim. Então ali, naquele momento, eu fiquei até um pouco descrente do outbound. Eu falei: "Cara, eu acho que cada vez mais vai ser difícil ter bons resultados com outbound", assim. Até que, quando a gente começou a trabalhar na SmartSide com a gente já de vendas, eu conheci o novo jeito de fazer outbound. O jeito que as empresas B2B de maior sucesso hoje, que conseguem fazer prospecção ativa com muito resultado, o jeito que elas estão fazendo, e é exatamente utilizando agentes de IA em cada uma das etapas de outbound, como eu vou mostrar para você a partir de agora. E antes de eu te mostrar o jeito certo de você fazer outbound para performar nesse canal em 2026, eu queria te dar um hack que só aquelas pessoas que têm mais resultado com vendas, elas fazem, tá bom? Que é você curtir esse vídeo aqui, é você se inscrever no nosso canal. E tem muito conteúdo sobre essa temática, e se você é um gestor de vendas ou se você é um dono de empresa que quer vender mais, com certeza isso vai ser importante para você ter acesso à informação de qualidade, tá bom? Agora vamos lá que eu vou te contar exatamente como que as empresas estão fazendo em 2026 para ter resultado com outbound. A primeira etapa de um processo de outbound bem feito é você conseguir fazer a boa definição de um ICP, né, de quem que é o cliente ideal para comprar o seu produto. Aqui talvez seja o jeito mais óbvio de você usar IA dentro do processo de outbound e talvez seja o que vai ter menos impacto no resultado final. Afinal, se você não tem clareza do seu ICP, você precisa rever muita coisa e a IA vai ser só mais uma das ferramentas que você vai usar para isso, tá? Mas uma coisa que a gente faz consistentemente com alguns clientes que chegam até a gente para agentificar o seu processo de outbound, mas não tem muita clareza, é pegar o máximo de histórico que a gente tem sobre performance de vendas e performance dos produtos desse cara. Então, se você tem histórico de quem foram os clientes e as pessoas que fecharam com você nos últimos 3, 6, 12 meses, a gente pode utilizar a IA para fazer uma análise e entender quais são as similaridades entre essas pessoas, quais são os cargos delas. Mas aqui eu confesso que se você não tem clareza do seu ICP, eu acho que você deveria olhar mais para dentro do seu negócio e fechar essa clareza antes, tá? Uma vez que você tem certeza de quem que é o seu cliente ideal, a gente entra na etapa de geração de listas. Talvez seja um dos processos mais robustos dentro de uma estrutura de outbound. Cada vez mais tem se tornado um processo caro, né? Mas eu acho que a maior parte das vezes acaba gastando dinheiro com ferramenta ruim que não funciona, tá? Como que você pode gerar boas listas utilizando inteligência artificial? Existem algumas ferramentas baseadas em IA, uma que eu vou indicar aqui para você é a Clay Sales. A gente utiliza ela como base para a maior parte dos nossos agentes de IA para vendas outbound aqui. Você pode entrar lá e dizer: olha, o meu ICP são coordenadores, gerentes e heads de vendas em empresas que têm entre 11 a 200 colaboradores. Você pode jogar isso lá e a Clay vai fazer uma busca completa no LinkedIn, no Instagram, na internet. Esse talvez seja a maneira mais rudimentar de você usar IA para fazer a geração de lista, tá?
Mas tem outras coisas também que a gente usa aqui, por exemplo, eu uso a IA para construir uma lista baseada em pessoas que interagiram nos meus conteúdos. A gente chama isso de warm outreach. Então, as pessoas que estão interagindo com aquele conteúdo, elas podem ser potenciais compradores seus. Então, por que não abordá-las? Por que não usar um agente de IA para ir lá, varrer todos os seus posts, identificar todas as pessoas que curtiram o seu conteúdo e que estão dentro do ICP que você definiu e gerar uma lista disso também. Outra coisa que você pode fazer com IA, e eu acho que aqui talvez esteja o maior game changer, que é você mapear ações que o seu ICP toma que mostram que ele está em momento ideal de compra. Por exemplo, um dos produtos que a gente tem aqui na Smart Side são os SDRs e os BDRs de IA. Aonde que está o cara que realmente está no momento de compra para comprar um SDR e um BDR de IA, né? Toda vez que alguém abre uma vaga no LinkedIn para contratar um SDR ou um BDR, significa que essa pessoa está expandindo comercialmente a sua operação, precisa de mais pessoas, ela tem budget, afinal ela vai contratar uma pessoa, e ela está num momento de precisar fazer essa expansão, não à toa ela está contratando alguém, seja para substituir alguém que saiu ou para expandir o seu time. Então eu entendi que aquele era o momento ideal. Ou seja, existem diversas formas de você usar a IA para gerar as listas, tá? Se você for fazer esse feijão com arroz, com alguns minutos você consegue adiantar o trabalho de semanas e meses que uma pessoa faria. A segunda etapa que a gente usa bastante IA aqui no processo é na priorização de leads a serem abordados. Eu acabo tendo listas muito mais extensas do que capacidade que eu tenho de abordar pessoas. Então, o que a gente faz? Eu crio um outro agente de IA para ir lá nessas listas e ver todas essas pessoas que estão na lista, entrar no perfil delas uma a uma e fazer uma categorização de quanto elas têm fit comigo. Eu tenho a informação que heads tendem a converter mais que coordenadores. Tudo a título de exemplo aqui, tá, pessoal? Então eu vou pontuar mais quem é um head e vou pontuar menos quem é um coordenador. Enfim, você vai definindo todos esses pontos e no final você usa um agente de IA que vai te ajudar a priorizar dentro dessa long list que você gerou qual é a shortlist daquelas pessoas que tem mais fit para você abordar. O quarto ponto que você pode usar agentes de IA, eu tenho dúvida até se ele mexe mais o ponteiro do que o outro. Acho que são os dois que mais mexem o ponteiro, né? Tanto a geração de lista quanto a construção de fluxo de cadência. Ou você ia antes para um caminho de construir uma mensagem extremamente genérica e disparar para todo mundo, e aí você tinha muito volume, mas tinha pouca personalização, você queimava a sua marca e tinha taxa de conversão horrível, ou você tinha que ficar fazendo um volume muito pequeno, né? Você tinha que prospectar um volume muito pequeno de pessoas para você ter personalização. E se você pudesse gerar os dois? Imagina que você cria um agente de IA, que agora ele vai lá na lista, naquela long list que o seu agente que prioriza os leads fez, ele entra em cada um dos perfis daqueles leads e analisa individualmente cada um daqueles perfis. Você consegue fazer um copy específico para o João, que é um jovem, que é super ativo no LinkedIn, que veio de empresa júnior, que ascendeu rápido na carreira, você vai construir uma comunicação para o João. E a outra comunicação você vai construir para a Maria. Você pode falar sobre o setor, sobre a empresa que ele atua, sobre notícias relevantes e tudo isso por meio de um agente de IA. Funciona muito bem. Isso aumenta demais a taxa de conversão. Seguindo aqui a ordem, você vai usar agente de IA também para fazer disparo de mensagens em multicanais. Se antes você precisava de várias ferramentas, uma para fazer disparos no LinkedIn, uma para fazer disparo de e-mail, um outro CRM onde você preenchia ele manualmente, você usava uma outra solução para fazer disparos de WhatsApp. Agora você consegue criar um único agente de IA, conecta todos esses canais dentro do mesmo agente e faz com que ele mesmo execute e dispare via e-mail, via WhatsApp, via LinkedIn. Ele vai lá e sabe o dia exato, com base na cadência que você criou, de mandar mensagem em cada um desses canais, e de quebra você ainda coloca esse agente conectado ao seu CRM para ele atualizar, ir lá e preenchendo as atividades. Então agora, com todas essas informações, com todos esses insights que eu te passei aqui, se você aplicar algumas dessas etapas do processo, começar a usar IA em algumas dessas etapas do seu fluxo de outbound, você vai conseguir ter melhorias incrementais e até grandes melhorias no seu processo de outbound. Agora, se você quiser contar com um time de especialista que nos últimos meses implementou isso em mais de 40 empresas, quiser aumentar em 100, 200, 300, 400% o resultado que a sua estrutura de outbound gera, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, você pode entrar lá no nosso site, converte lá, e o nosso time vai conversar com você e entender se a gente consegue ajudar você na construção dessa máquina de outbound agentificada, tá bom? Se você tem interesse nesse conteúdo, provavelmente você vai gostar de ver esse vídeo aqui em cima também, onde eu falo sobre os 3 níveis de SDR de IA e qual que faz mais sentido para sua operação devido à sua maturidade. Espero você no próximo vídeo. Um abraço.